Na Fogueira com Elas começando, eu sou Milane Nascimento. E eu sou Fabiana Barros. Esse podcast é dedicado a pessoas que gostam de expandir a consciência, falar sobre propósito de vida, assuntos diversos que instigam essa nossa curiosidade pelo universo. E hoje, Mila, eu preciso te informar que a gente ganhou presente, porque nós temos um patrocinador. Nosso primeiro patrocinador, gente. Nós ganhamos o presente aqui dos Segredos da Terra, né? Uma loja que tem sabonetes, velas aromáticas, incensos. Essa loja física fica em Navegantes, mas ela vende para todo o Brasil na Shopee. Só entrar em contato, a gente vai deixar o link do Instagram na descrição desse vídeo. E é tudo feito com muito carinho, muito cuidado. O papelzinho é a Jaque quem faz, que é a dona da Segredos da Terra. E é tudo feito com muito amor, muito cuidado. Tem vela de orixás, tem temáticas. É um trabalho muito bonito. E tem presente para nossa convidada, né? Tem, para nossa belíssima convidada que tá aqui com a gente. Seja bem-vinda, Mônica. Bem-vinda. Nossa, que recepção, já começou ganhando presente. Que lindo! Nossa convidada, Marcela Bontorin. Né, Marcela? Gente, muito obrigada. Tô muito feliz, honrada por esse convite. Espero poder hoje estar aqui agregando, né? Com certeza. Com certeza. Muito então, obrigada. Marcela, a gente queria que tu falasse um pouquinho do teu trabalho, contasse um pouco a tua história. O nosso foco é expandir consciência, é empoderamento feminino, masculino, tudo que agrega, né? E a gente sabe que o teu trabalho faz muito isso, por isso a gente quis te trazer, né? Que bom, legal. Então, vou tentar ser breve, porque a minha história é meio longa e eu adoro conversar. Mas assim, nunca imaginei trabalhar com imagem e estilo. Eu vim do interior de São Paulo e aí chegando aqui em Santa Catarina com 18 anos, eu acabei entrando no comércio, né? E fiz faculdade de administração, me formei em pós-graduação de gestão de pessoas e eu pensava em seguir dentro de alguma multinacional, enfim. Mas eu sempre tive um espírito muito empreendedor. E então, na época de faculdade, eu acabei empreendendo. Na época, até foi no Camelô, né, em Balneário Camboriú. E eu vi que eu gostava, né, de trabalhar com bijuterias e acessórios. Em seguida, acabei entrando na faculdade e aí fui para dentro das empresas e fui para a área de telecomunicação. Em telecomunicação, eu fiquei por praticamente aí uns 10 a 15 anos. Acho que mais ou menos uns 13 anos, assim. Nunca parei para fazer as contas, na verdade. E eu sempre tive vontade de voltar a trabalhar com acessórios, que era o que eu gostava. Nunca fui ligada, assim, à moda de verdade. Eu gostava de me vestir bem, como uma boa leonina. E isso eu percebia que era o meu diferencial, inclusive, desde novinha, desde que eu tive meu primeiro emprego, né, lá com 12, 13 anos, era a forma como eu me vestia, que eu me maquiava, que eu conversava, né, porque eu queria ser notada, né? Tu queria impactar. Eu queria impactar. Através da beleza. Exatamente. E até pela minha história de vida, né? Sou filha única, de pais separados. E a minha mãe, ela sempre foi muito sofrida, né? Me criou sozinha. E eu queria poder, sabe, mudar esse ciclo, né? Não precisar passar pelas mesmas dificuldades. Então, eu sempre pensei em algo maior para mim. E aí, quando eu cheguei aqui, fui fazer faculdade, e aí acabei entrando em telecomunicação, toda aquela parte minha criativa acabou ficando meio que parada lá atrás, né? Eu trabalhei muitos anos com empresa de telefonia, internet. E quando eu já era mãe, inclusive, né? Já estava casada, e eu falei pro meu esposo, eu quero voltar a empreender no ramo feminino. E aí eu abri a Ledona Store, que era uma loja aqui no centro de Itajaí, de bijuterias e acessórios, e foi ali que eu comecei a ver todo esse universo da imagem, estilo e marca pessoal.
E de lá para cá, veio a pandemia, fechei a Ledona Store e me formei na área de imagem, de estilo, coloração pessoal, visagismo. E fui, assim, me apaixonando tanto que aí eu abri meu escritório e eu tô praticamente desde 2020 focada, né? Nessa área. E assim, só para explicar um pouquinho, né? Hoje o teu trabalho é focado em coloração pessoal e visagismo, né? Dentro disso tem um universo. É só para explicar qual a diferença de um pro outro, assim. Ah, vou falar o que é visagismo pra pessoa, ela vai pensar que é, sei lá, é um bichinho, né? E o que é também, porque muita gente nem sabe o que é visagismo. Eu, por exemplo, que sou totalmente desconectada de moda, há pouquíssimo tempo que eu tive contato, assim, por uma amiga minha que faz também em Curitiba, e ela teve que me explicar, assim, porque eu não entendia do que se tratava, né? Então, se você puder explicar também para pessoas como eu, estão totalmente fora, né, do mundo da moda. Eu não era diferente de vocês. Na época da loja, eu comecei a observar que algumas clientes entravam lá dentro e ia procurar, por exemplo, um acessório, que eu iniciei com acessórios, né? E aí eu via que compravam por comprar, por não saber exatamente qual que era o estilo. E às vezes eu achava que tinha ficado bonito, mas a pessoa não conseguia se enxergar assim no espelho. E aí, quando eu comecei a inserir roupas, eu vi que piorou. Porque mulheres lindas, com um corpo maravilhoso, sabe? Malhada de academia, mas elas não conseguiam se ver bonitas no espelho. Então, eu comecei a perceber que era algo além do visual. Então, quando eu procurei a consultoria, eu iniciei, né, na coloração pessoal, porque eu queria ajudar elas a poder, através das cores, que começou ali porque a gente entrou na pandemia basicamente em 2020, né? Ali foi março de 2020. E aí, todo mundo tava já com o rosto na internet. E aí, a coloração pessoal, ela começou a vir, né? Olha, faz uma maquiagem que vai te valorizar. Usa uma blusa, né? Tudo que tá mais próximo do rosto. Então, eu fui ver o que é isso, né? Porque eu não entendia nada. E a coloração pessoal nada mais é do que nós buscarmos na natureza quais são as semelhanças que nós temos enquanto, né, natureza também, né? Eu sempre falo, nós somos natureza divina. E toda a nossa beleza, a gente encontra, a gente tem essa semelhança, né? Então, por isso que a gente usa as 4 estações, que são os métodos do sazonal expandido, né? E aí, a gente vai verificar pele, olhos, cabelo, as cores que nós temos, a temperatura, a profundidade, né, a intensidade, e aí a gente descobre um leque de cores que vai favorecer, né, tudo que está mais próximo do rosto. Então, esse é a coloração pessoal. O visagismo, ele já é sobre linhas e formas do nosso rosto, da nossa boca, dos nossos olhos, do nariz, né, dos nossos cabelos, é tudo que envolve o nosso rosto. Então, o visagismo, ele faz uma medição, né, a gente faz uma medição no rosto e a gente vai olhar através dos ossos mesmo, né, da nossa estrutura óssea, se a gente tem ângulos mais definidos, mais retos, mais inclinados, mais arredondados, né? Se a gente... as proporções, né, do rosto, dos olhos, enfim, de todo o conjunto de boca, nariz, o que cada parte do rosto fala sobre a nossa personalidade. Então, existe dentro do visagismo a parte onde que fala sobre a nossa personalidade, que é uma pessoa tem olhos mais amendoados, menores, maiores, mais expressivos, né? Tem pessoas que têm um olho até muito mais brilhante, outros são mais opacos. Tem pessoas que têm o nariz mais pontiagudo, outros são mais gordinhos. Cada um tem um formato, né? E cada característica nossa fala a respeito sobre a nossa personalidade. Que aí fala sobre os 4 temperamentos, né? Entendi. Isso, tu acha que é algo mutável ou não? É tipo assim, olha, você tem o nariz fino, vai ser sempre fino, né? Mas essa personalidade muda ao longo da vida ou não? São características
intrínsecas que vão estar contigo, assim, sempre? Então, essa é uma boa pergunta, porque, assim, hoje nós temos a harmonização facial. E nós Hoje temos muda também... tudo, né? E nós temos também a questão do envelhecimento, né? Então, quando a gente fala sobre o envelhecimento, a gente está falando de pele, né? Então, a pele, a estrutura da pele, né? Que segura a pele, que é o músculo, a gente sabe que com a velhice vai caindo, né? Vai derretendo. A harmonização, ela não deve atrapalhar isso. Não, deve ajudar a gente a manter o nosso mesmo perfil, né? Só que um pouco mais... maduro. Retardar um pouco mais esse tempo, né? Porque uma hora cai, não tem jeito. Mas qual que é o maior problema hoje da harmonização? Que às vezes você vai pegar um rosto para fazer uma análise e esse rosto, ele não tinha, por exemplo, ângulos retos. Ele era arredondado. E aí você vai fazer uma análise para a pessoa e aí você vê que os ângulos dela foram alterados. Então, às vezes você passa para ela uma perspectiva que na verdade não é a real. E o que isso impacta? Impacta exatamente no temperamento. Porque a gente sabe que o temperamento, ele é algo que nunca vai mudar, mas a gente se ajusta conforme a maturidade, né? Sim. Com tudo que a gente passa durante a vida. Mas existe a essência. Então, assim, se eu sou uma pessoa sanguínea, eu vou ser sempre sanguínea. Essa é a minha essência, né? E os meus traços falam que eu sou sanguínea. Mas se eu faço uma modificação no meu rosto, onde que eu trago, talvez assim, um pouco outra mais pessoa, de um perfil, sei traz lá, outra pessoa. Exatamente. Isso causa um ruído de imagem, né? Então, o ideal é a gente manter sempre a naturalidade e usar o visagismo para que a gente possa... através das nossas características, fazer um corte ideal, uma sobrancelha ideal, né? E é claro, o equilíbrio. Exemplo, uma pessoa que tem os lábios finos e ela quer trazer... Angelina Jolie. E ela quer trazer uma comunicação um pouco mais... agradável, né? Ela mais proporcional para o rosto dela. Não há problema nenhum que ela busque um equilíbrio na harmonização fazendo um preenchimento labial, mas sem exagero, entende? Trazer esse equilíbrio sem alterar a natureza, né, física da pessoa. É complicado, né? Porque as pessoas, elas não aceitam o envelhecimento, né? Elas não aceitam que se transforme, não conseguem amar essa mudança, né? Então, elas acabam que tentando resgatar uma coisa que nunca mais vai acontecer, nunca mais vai existir, Exatamente. não volta. Isso que tu falou é muito profundo. Muito. Você conseguir amar essa mudança. Porque tu tem um rostinho de 20 anos, com a maçãzinha do rosto lá em cima, tudo lindo, né? Cheio de colágeno. Você vai querer voltar a ter, não vai ficar a mesma coisa. Não fica igual, não vai ficar, Exatamente. né? Vai ajustando, vai ajudando, mas... tu tem que se amar na idade que tu tá vivendo, porque não tem outro jeito. Sim, Se odiar é pior, autoaceitação, né? E eu achei muito interessante porque, né, a gente que é mais, assim, relaxada, vamos dizer assim, né, que não liga muito pra moda, a gente pensa assim, não, eu vou pegar uma pessoa pra mexer na minha roupa, na minha maquiagem, ela vai querer me transformar numa pessoa que eu não sou, numa chique, sabe, com uma personalidade diferente da minha. E até por isso que eu nunca me interessei muito em correr atrás disso. E eu achei bem interessante o seu trabalho por conta desse resgate. Porque apesar de ter uma personalidade que eu poderia exprimir na minha aparência e no meu estilo de uma forma muito interessante, eu nunca consegui fazer isso. Por essa desconexão com a moda e por não ter nenhum profissional que realmente leve em consideração a minha personalidade. Eu não sou uma boneca, né? Eu sou moleca. Então, vamos pegar essa molecagem sua e vamos transformar num estilo legal. Então, eu achei bem interessante. Nesse sentido, qual que é o trabalho que você faz, assim, em relação às diferentes nuances, assim, das mulheres de personalidade? Então, outra ótima pergunta, até porque hoje eu não sou focada somente em coloração e visagismo, né? Hoje até se entra ali no meu Instagram, consultoria de imagem e estilo, inclusive para empreendedoras que buscam alinhar a marca pessoal. E a gente não pode negar nunca a nossa essência, porque senão a gente não segura isso a longo prazo, né? Não mantém, né? Não mantém.
E aí, o que a consultora, e é o que eu faço, né, deve fazer, não são todas que fazem, que é esse alinhamento a partir da essência da pessoa. Porque, exemplo, uma pessoa que tem um estilo criativo, né? Geralmente, quando a gente fala assim no estilo criativo, a primeira coisa que pensa é uma mulher toda colorida, né? Uma mulher toda colorida, toda estampada, e não é isso. Né? Existe sim as que gostam de andar assim. Inclusive, é um estereótipo de quem tá no mundo da arte, por exemplo. Design, sabe, né? Aquelas né? designers descoladas, coloridas. Ou é só doido igual eu, né? Porque eu adoro cor, adoro tá colorida. Sim, então. Eu gosto de cor. E aí, o que acontece? Pegar uma pessoa com uma personalidade criativa, existem N formas de você transformar ela. Entendeu? A criatividade não tá só nas cores ou nas estampas, ela tá nas texturas, ela está nos acessórios, ela está no... Até que eu falo que sempre tudo é um conjunto, né? Não pode ser tratado nada isolado. Até na performance da pessoa, né? Como ela vai conversar, porque senão... Não tem coerência, sabe? Não adianta, e aí não dura também, né? Não dura, exatamente. E aí, quando eu vejo uma mulher que chega pra mim, independente se ela é do estilo criativo, ou do romântico, do dramático, enfim... Quando eu falo que eu vou fazer um alinhamento, não é transformar ela em um outro produto. Não, é pegar e lapidar. É tirar o produto de dentro dela, né? Exatamente. E a sua roupa tá dentro de você. Exatamente. Vem aqui, vamos resgatar. Porque hoje, na internet, principalmente, e até depois que a gente vai entrar no assunto dos arquétipos, mas já lembrei dessa situação, que é a questão assim, todo mundo quer ser governante. Porque entende-se que a governante é aquela mulher de sucesso, é aquela mulher que ela tá em cima do salto, com batom vermelho, cheia do ouro, né? Com um óculos enorme, saindo de um carrão, né? A ostentação. E ela, geralmente, ela é mais séria, né? E ela vai se dar bem. Tipo... Aquela que fez Diabo Veste Prada. Esqueci a Meryl Streep. Mas eu esqueci o nome da personagem dela. Não sei. Minerva? É Minerva? Eu acho que é. Eu não sei. Nem lembro mais, mas a gente sabe mas a gente sabe. Exatamente. Então, aconteceu de várias clientes chegarem para mim e falar... Porque eu trabalho muito com empreendedora, né? Empresária, empreendedora, enfim. Olha, eu preciso alinhar a minha imagem com a minha marca, porque eu quero transmitir credibilidade, porque eu quero transmitir sofisticação, seriedade, high ticket. Meu Deus! Todo mundo quer vender caro. Quem é que não quer, né? Sim. Só que aí entende-se que tem que ser governante. Entende? Tem que estar no blazer. Cara, se você gosta de blazer, se ele faz parte, né, do teu estilo, se você já usava antes, ok, né? Agora, se não faz parte do teu estilo, se não tem nada a ver com a tua personalidade, estranho, não vai não vai combina, demorar não muito. conversa, né? Exatamente, não conversa, vai ter um ruído de imagem. E aí, tá, beleza, chega pra mim, e aí quando eu vou fazendo essa pesquisa com a pessoa ali, a gente vai vendo que não tem nada daquilo. Entendeu? Aí a própria pessoa vai falando, ai, mas eu curto isso, mas eu gosto disso. E às vezes é o extremo, sabe? É uma pessoa extremamente delicada, romântica, sabe? E ela quer vir para esse extremo de cá. E na verdade, eu sempre digo, a credibilidade, a seriedade, o você valorizar o teu trabalho para você alcançar, né, o high ticket que todo mundo sonha, é você ser quem você é. Autenticidade é tudo, autenticidade, né? Exatamente. Né? É ser autêntico. E, acima de tudo, ter segurança. Né? Que é outra coisa que, dentro do meu trabalho, eu falo muito. Você tem que ter um posicionamento, uma narrativa e convicção do que você está falando. Porque não adianta nada você estar em cima do salto, né? Tá com uma imagem perfeita e na hora que você vai falar, você não saber o que falar e eu ou acho falar pra que dentro, né? É difícil quando tu tá vendendo uma imagem tua. Ah, eu sou, sei lá, desse perfil aí da governante, né? Sou essa pessoa, mas tu não sustenta isso. Tu não consegue sustentar.
E tu consegue enganar um tempo, mas Você depois... se sente até mal com aquela roupa, você não consegue... O seu rosto não vai É o mesmo exprimir que sustentar uma mentira, não vai por muito tempo, né? Chega uma hora que não dá. Aí, assim, existe uma ressalva em cima disso, que até quando a gente fez um trabalho juntas, a gente conversou e eu falei, né, que a parte dos arquétipos, que já vem da psicologia, que na verdade sempre existiu, né? Tem muita gente que nem conhece o que é os arquétipos. Na verdade, vem da psicologia e é o quê? É a análise dos símbolos e de tudo o que envolveu a nossa história. E eu fiz mentoria 1 ano com uma mentora de Houston, inclusive, o ano passado, para entender sobre os arquétipos, porque existe muita confusão nisso, principalmente hoje falando de marca pessoal. E os arquétipos, eles vieram para a rede social, as agências, né, que trabalham com marketing, brand, Sim. enfim, trouxe. Por quê? Porque sempre foi usado pelas grandes marcas, né, como Coca-Cola, Nike, enfim, Starbucks. E o que é isso? É eles entenderem qual que é a história da empresa, né? Qual que é a mensagem que ela quer passar, o valor dela, com o público que ela quer atingir. Então, dentro dessa análise psicológica, arquetípica das grandes marcas, eles entendiam que tem que haver uma coerência. Então, é por isso que sempre tem uma música, um cheiro, uma cor, né? Que se repete e isso grava em nossa mente e faz com que a gente olhe vermelho, lembre da Coca-Cola ou do Papai Noel, né? Que foi... a marca pessoal da Coca-Cola durante muitos anos, né? Quando a gente vê verde, a gente vai lembrar, por exemplo, da Starbucks, né? E assim por diante. E tudo isso hoje na nossa marca pessoal, pessoa física, para estar à frente do nosso negócio, começou a ter uma confusão muito grande. Por quê? Você quer atingir um público, mas na verdade a tua história é de um outro público. Aí você quer vender high ticket, mas na verdade você se conecta com um público low ticket e assim por diante, entendeu? A tua marca, ela é mais governante, mas você é totalmente performática ou bobo da corte, né? Existem alguns nomes que se referem ao mesmo arquétipo. Então, eu sempre digo... Eu fiz essa mentoria e depois eu li um livro que abriu a minha mente, né? Que Guerreiras... Conta aí. Guerreiras dizem sim para si mesmas. Que legal o nome. Muito bom. É da escritora Shai Machiori. É brasileiro? É brasileira. Eu fui em um evento que teve aqui em Balneário Camboriú, inclusive, e eu comprei ali. Ela foi uma das palestrantes, entre outras ali. E o que eu achei interessante, que é isso que eu queria concluir aqui. Existe os 12 arquétipos. E eles são... A roda dos arquétipos é uma engrenagem. Então, nós passamos por todos os arquétipos, mas a gente mantém a nossa essência. Então, o que isso significa? Voltando na tua pergunta, tem como a gente mudar isso ao longo do tempo, com a idade, enfim, se transformar? A gente, às vezes, muda o nosso estilo, né? A gente amadurece, a gente vai se lapidando. A gente não se veste hoje como a gente se vestia aos 15. Na adolescência, E a gente não vai se vestir... Imagina, eu tinha tererê no cabelo na adolescência. Pois então, eu era loira platinada. E muito a moda vai ditando também, exatamente. Né? Tem as modinhas, né? Exatamente. Então, a gente... se permite ir se atualizando e também se moldando. E quando a gente tem esse olhar, né, para nossa imagem, a gente também vai mudando a forma como vai acontecendo a nossa narrativa, o jeito de se vestir, né, a postura, tudo isso vai acompanhando a gente, também. Aceitação, assim como a gente muda muitas vezes, né, de casa, de estado, de relacionamento, né, de posição eu falo social. assim, se tu olha
pra você. Tu vai olhar a Marcela exatamente em setembro do ano passado. Já é outra. É outra. Aquela morreu já. Inclusive, eu tenho escutado muito isso, tá? Mas todo mundo, né? Por isso que é difícil você julgar alguém com base no que tu tem da pessoa de 2 anos, 3 anos, 5 anos, 15 anos. Não dá, né? Porque todo mundo muda, a gente tá em constante mudança. E eu acho que a questão dos arquétipos mais ainda, né? Tá dentro. Por isso que aí eu digo, quando a gente faz o teste dos arquétipos, em cima da nossa personalidade e história de vida, a gente vai ter um ali, que é o que vai se sobressair. Aquele ali é o da nossa essência. E aí, depois, a gente faz a engrenagem, que é passar por todos eles. Por quê? Todo mundo nasce inocente, né? Então, lá, enquanto criança, a gente se vê muito no arquétipo da inocente. Entendeu? Depois, quando a gente tá na adolescência, a gente se vê no arquétipo do rebelde. Depois, a gente vai pro da guerreira, porque tem que correr atrás, né? Depois, a gente passa pra o arquétipo da mãe, né? Que é aquela que acolhe, principalmente quando a gente casa, né? Que aí a gente tem que cuidar da casa, da família, dos filhos. E assim vai indo. E a gente vai passando por todos. E a gente se vê em muitos deles, né? Aí depois vem a gente fala, né, na terceira idade, né? Que aí a gente vai ficando mais sábio. E é verdade, né? A gente passa pelo do sábio. E sabe qual que é o último arquétipo? Não. É o bobo da corte. É o performático. E olha que interessante isso, me abriu a mente. Por quê? Engraçado, né? Porque só um parênteses, né? Sim. O tarô também trabalha todo com arquétipo. E a última carta do tarô é o louco. É o louco que é exatamente. E você sabe o que eu entendi disso? Que aí quando eu faço uma analogia com a nossa idade, hoje eu tenho uma boba da corte dentro de casa, que é a minha mãe. Ela tem 75 anos e ela é uma criança. Entendeu? Exatamente. E assim, ó, é tão extraordinário isso que você vê que... Por que a gente sempre fala, não deixa o filho com a avó porque a avó estraga. É porque a avó já tá numa fase que tá tudo certo, que tá tudo bem, que deixa. Não esquenta a cabeça com nada. O que eu quero é rir. Não quero guerra com ninguém. Eu não quero guerra com ninguém. Eu só quero paz. Você já não vê mais pessoas a partir dos 60 anos guerreando. Né? Tem uns doidos aí, às vezes com política. Tem, exatamente. Mas quanto mais vai ficando velho, a gente só quer viver uma vida boa, em paz, quer resgatar, né? Aquilo que a gente devia estar Exatamente. fazendo desde que a gente nasceu. Exatamente. Vivendo o presente. E isso explica o porquê que nas redes sociais os maiores perfis que engajam são de entretenimento. Quem que tá ali como marca pessoal? É o bobo da corte. Porque o que mais a gente quer é ser feliz, é dar risada. Exatamente. Então, a gente não pode negar a nossa essência e o momento que a gente está vivendo agora. Entendeu? E tentar, assim, por exemplo, tem pais que querem um filho lá de 14, 15 anos e quer que aquele filho saia da fase da rebeldia, da adolescência para ser uma pessoa... pai precisa se tratar e deixar o filho em você tem que estudar, você tem pais que socam as crianças de tarefa que... Não, gente, a maioria... Eu acho que eu sou uma mãe boba da corte, porque eu não forço meus filhos a nada. Hoje uma criança de 2 anos tem que entrar numa creche que fala inglês, com 2 anos. Exatamente. Gente, e assim, ó, se a gente for... Provavelmente vocês, né, porque vocês lidam diariamente com isso, né, com essa questão energética e do feminino, enfim. Se a gente for parar pra pensar, que é uma coisa que eu acho extraordinária também, tudo se conecta, né? Se a gente for parar pra pensar, eu tô estudando agora os setênios, né? É muito legal. Então, os setênios da nossa vida, que tem a ver com os arquétipos que a gente passa, que tem a ver, às vezes, com ciclos que a gente passa do ano, porque também, ó, é 12 arquétipos, é 12 ciclos, é 12 signos do zodíaco. Gente, é 12 estação tudo na coloração pessoal. E assim, ó, e você vai vendo que, cara, tudo se conversa. O mundo é todo cabalístico. Né? O mundo é todo cabalístico. É verdade. Todo cabalístico. É uma coisa assim, olha, que só não enxerga quem não quer, realmente. E vai entrando... E tudo... Quando tu entra nisso, é um Fibonacci, né? Tu não sai mais dali daquele caracol, assim, de tão... E eu vejo que as pessoas que têm a marca pessoal, assim, que mais
é reconhecida, né? E quando eu falo em reconhecimento, cara, não tem nada a ver com o número de seguidores, com faturamento, nada disso. A conta bancária. Exatamente. É o quanto você é ouvido, né? É o quanto o que você fala, você deixa um pouquinho em cada lugar. Tipo uma Ivete Sangalo da vida, né? Aquela mulher parece que ela se encontrou desde nova, porque é uma pessoa que é muito autêntica, né? Muito autêntica. Tem pessoas ali... né? Que a gente demais. Vê. Assim, eu tenho ela como uma pessoa... Não que eu queira ser igual a ela, assim, mas eu queria ter a autenticidade dela, ter força, assim, pra bancar quem eu sou do jeito que aquela mulher faz. E aquele jeito dela faz a gente dar credibilidade pra tudo que ela fala, achar engraçado tudo que ela fala. E enquanto tem outros artistas, né, que óbvio não vou citar o nome, mas assim, que você vê que não é autêntico e não tem graça, é um picolé de chuchu. Assim, pode até fazer sucesso, pode ter dinheiro, mas não tem aqui, não expressa assim a sua verdadeira essência. Então ela não causa tanto impacto, não agarra tanto as pessoas assim, né? Eu acho que isso tá muito ligado com o quanto que a pessoa ela tem de crenças limitantes, né? Porque... Muita cobrança dos pais também, né? Meu Deus do céu. Tem essa de querer pular uma fase, né? De querer ser uma pessoa para agradar outras também, Não, né? porque eu acho que o grande problema hoje é você querer aparecer ao invés de ser. Né? Tá todo mundo querendo aparecer. Com toda certeza. Eu quero parecer que eu tenho seguidores, eu quero parecer que eu sou rica, ou que a minha vida é perfeita, e tá todo mundo vivendo isso. Essa era do Instagram é a era do aparecer. E aí tá todo mundo fazendo terapia, porque não tem ninguém sendo, só aparecendo, né? Exatamente. Tá todo mundo meio vazio, assim, por dentro, querendo preencher com algumas coisas, né? Gente, meu Deus, assim, até se a gente entrar nesse assunto, nossa, eu adoro falar sobre isso, inclusive, tudo que tem esse viés bem psicológico, mais profundo, é algo que eu amo, assim, conversar. Que tá dentro da minha área também, né? Eu sempre falo, né? Eu tô pra colocar um divã lá no meu escritório, porque é assim, é inacreditável como que cada vez que eu começo a trabalhar a imagem pessoal com a marca pessoal da pessoa, a gente vai... Porque eu tenho que entender da história da pessoa, né? Eu não consigo fazer uma estratégia de imagem pra pessoa se eu não souber da história dela. E aí a gente vai vendo, assim, que todos nós estamos nessa faixa, né? Provavelmente eu sou mais velha do que vocês, eu sou de 81. Eu sou de 82. Você é de 82? Nossa, não parece. Lembra que eu sou do dia 30 de agosto e ela 31 de agosto de 82. Pois é, eu sou de 11 de agosto de 81. Caramba! Tudo mesmo cachorro louco aqui. Verdade. E a gente tá vivendo agora uma fase que a gente pegou um mundo sem internet. A gente aprendeu a viver com ele. Nossa, a gente viveu muita coisa diferente, né? Muita. E então, meu filho já nasceu com a internet, no caso, né? Então, assim, a gente tá vivendo uma transição aonde que tá sendo tão acelerada que eu acho que todo mundo, basicamente dessa idade, assim, fica meio confuso, né? Para que lado que eu vou, como que eu devo ser. Sim. Porque para os jovens, eu vejo o meu filho, eu vejo a minha enteada, né? É natural entre pra outros. eles, né? É tão natural. E, assim, a autenticidade é uma coisa que, tipo, nem é questionada. Porque eles estão numa idade que, eu sou assim, tá tudo bem, tá tudo certo. Porque nós éramos assim. Sim. A diferença é que a gente não tinha internet nessa época. Pra cancelar a gente, né? Exatamente. Não tinha, era a nossa rede social era a escola, né? Era o colégio. Sabe o que eu Eles achei cancelavam essa com semana? aquela semente de mamona, né? Eu achei aqueles cadernos, a minha mãe guardou e eu disse, eu não acredito que a mãe tem esse caderno, do 2º grau. E era um caderninho que as amigas deixavam recado, depoimentos, não sei se vocês tiveram Deus, eu isso. tinha Tinha isso nas caderno de camisetas enquete. da tinha escola. as camisetas. E eu comecei a ler, eu disse, meu Deus, essas pessoas, eu não sei onde que elas estão no planeta. Nem lembro, né? Mas que legal, né? Eu Você lembro que perdeu cada isso, vez assim. que terminava o ano, a gente autografava a Sim, camiseta as e camisas. tal. Acabou, né? Não sei. Ou não acabou, não sei. Assim, também mas- tô por Eu fora. também não sei. Mas é bom também acabar, eu acho, porque a gente não pode ficar tão apegado ao que a gente viveu. Eu isso é verdade. Eu vejo as mães sofrendo tanto em reunião de escola, reclamando dos filhos. Ai, meu Deus, que você tá ficando... Ai, que é isso? Que não é mais que nem antigamente. Graças a Deus que não é que nem antigamente. A gente era muito cruel. A gente fazia muito bullying, sofria muito bullying. Era muito preconceituoso, racista, homofóbico. Tudo que você... Machista demais. Então, que evolua. Vão ter outros problemas. Vão ter
outras coisas ruins que também vão ser consertadas no futuro e tá tudo certo. E eu acho que o problema da nossa geração, principalmente... assim, da nossa idade, é que a gente resiste a essa mudança, a gente resiste a esse futuro. A gente fica, não, na minha época que era bom. Não, meu filho, quando era neném, é que era bonito. Não, e não vive nada do agora. E não quer aprender a mexer num celular, não quer aprender a mexer num aplicativo. Deixa, sabe, achando que é velha. E tudo isso faz você perder o amor por você mesmo, pela sua versão atual. Isso te desconecta de quem você é agora, porque aquela pessoa lá do passado não existe mais. Não existe mais. Os seus filhos não existem mais. Sua filha que nasceu lá, aquele nenenzinho não existe mais. Exatamente. Esquece ela. Agora é essa que tá na sua frente e curte isso. Assim, e a questão dos arquétipos, né? Que eu acho um assunto muito legal, muito interessante, porque eu penso assim, se a pessoa entende um pouquinho de arquétipo, ela já entende meio caminho andado, assim, pra se entender, pra autoconhecimento, né? Tu consegue olhar, sei lá, tu tá olhando pra mim, ou olhando pra Fábio. Numa conversa, tu já consegue, com teu conhecimento, pegar um pouco dos arquétipos da pessoa ou não? É necessário fazer um estudo profundo, assim, pra... Depende. Porque se a pessoa, ela está vivendo a essência dela, no vestir, no falar, no se expressar, sim, eu consigo. Né? Igual identificar estilo. Né? Então, hoje, assim, claro, eu olho para uma pessoa, já inevitável que eu não observe, tipo, o formato de rosto, a coloração pessoal, o estilo, eu já vou vendo tudo. E a forma como ela se expressa. Então, é muito mais fácil para mim, obviamente, eu identificar várias características da pessoa, mas dizer assertivamente, aí já é mais complicado. Por quê? Por conta dessa questão que eu falei que hoje, e você até confirmou, muita gente está querendo parecer e não ser, né? Sim. Então, acontece muito, né? Agora, por exemplo... Eu tenho uma cliente que, inclusive, está finalizando agora a consultoria completa dela. E nessa consultoria completa, que a gente começa desde a coloração e termina lá nas compras, né? Então, eu passo por perfil comportamental, que eu faço análise, né? Para saber como que a pessoa é na íntegra mesmo. Faço os arquétipos, coloração, visagismo, estilo, a roda, né? Da vida da pessoa. E aí vai vindo. E ela o tempo inteiro falava para mim, eu quero que meu estabelecimento fature X, eu quero que as pessoas olhem para mim e me vejam assim, assado e tal, então eu tenho que mudar a minha vestimenta, porque hoje eu me vejo muito básica e eu sou muito menininha, e ela é nova, ela é jovem, empreendendo, né? E aí eu preciso que as pessoas olhem e não fiquem me perguntando quando que foi que eu me formei, mas que eu realmente passe essa credibilidade sem falar nada, porque é isso que a gente busca com a nossa imagem, né? É a expressão não verbal, né? De você entrar em um ambiente e as pessoas terem, porque a gente tem até 3 segundos para analisar. Para impactar, exatamente. E é involuntário isso, não adianta, a gente julga o tempo inteiro. E aí, beleza? E aí, quando a gente foi fazendo toda a análise dela ali, de repente eu vi que ela era o oposto. E aí, de repente, ela falou assim pra mim, no fundo, eu gosto de me vestir assim. No fundo, eu gosto disso. E ela gosta de cristais, ela é toda mística, entendeu? Ela gosta dessa parte mais holística. E não tinha nada a ver com o que ela estava projetando pra imagem dela. E aí, eu peguei e falei pra ela, então, para tudo. Para tudo, você tem que me falar quem você é. É igual você ir pra terapia... E querer esconder. E você querer esconder? Não dá, né? Não dá. E assim, gente, vou te falar, né? Me desculpem muitos terapeutas e psicólogos por aí, eu já coloquei vários no bolso, até encontrar alguns que me virasse pelo avesso. Entendeu? Porque acontece muito isso. Às vezes a gente mente pra gente mesmo. Sempre, então, né? Sempre. Exatamente. Então, quando a pessoa vai buscar a consultoria, ela tem que já ter em mente que, olha, eu preciso falar qual que é a minha realidade aqui. Então, muitos me enganam.
Me enganam sim, né? Então, eu sempre... Mas, assim, não tem... Eu também não desvendo. Entendeu? Vai pegar. Porque uma hora eu vou pegar. Quando tu fez o E meu, é o meu maior medo era assim, meu Deus, ela vai falar que eu tenho que vestir preto. Porque a pessoa fala que eu tenho que usar preto, pra mim é um horror. É tipo assim, só falta pregar o martelo e botar a minha cruz ali, tá no caixão. Vixe, o meu guarda-roupa todo preto e pra eu... Mas por quê? Porque eu nunca me senti bonita de preto. Sim. Tenho birra com preto, Então, gente. umas... E aí veio ali o Primavera Brilhante, vai. Tipo assim, se tu falasse preto, ia dar um choque. Porque eu ia dizer, meu... Mas eu só usava preto, não era nem porque eu ficava tava bem. tensa por isso até, de vir Sim. em algo que eu dissesse, meu, se ela falar que eu tenho que vestir preto, cara. Mas eu uso preto, nem é pra eu ficar bem, é pra eu me esconder. Pra eu Ah, ficar é? apagada, pra ninguém me notar. Ah, não, eu já gosto Meu de guarda-roupa, aparecer. desde que eu tinha 15 anos, é preto. Eu tive uma dificuldade muito grande pra ir. Pode Tô ser que trocando tenha agora. isso, né? Aos Das poucos, mas Tem, assim... gente, assim, ó, eu vou te falar, Essa é tanta coisa pra psicologia, gente, é tanta coisa pra conversar que acho que teria que vir aqui mais algumas É, vezes. mas tu uma vai vez voltar. falar sobre um tema, outra vez outra, porque Essa assim, ó, psicologia das cores é muito interessante, né? muito, porque dentro da consultoria de imagem e estilo, nós temos a coloração pessoal, o visagismo, a consultoria de estilo, de arquétipos, e tudo vai de acordo com o objetivo da cliente. Então, tem cliente que chega pra mim e fala assim pra mim, olha, eu já tenho bem claro o meu estilo, a minha marca pessoal, eu só quero alinhar algumas cores e saber o que me favorece, né? Então, beleza, é só uma coloração pessoal. E dentro da coloração pessoal, o que eu vou analisar ali? Quais são as cores que favorecem ela de acordo com a beleza natural dela? Mas existe um outro porém que eu levo muito mais em consideração. É o objetivo de imagem da cliente versus a marca pessoal. Entendeu? Por quê? Exemplo, eu sou verão frio. Então, a minha característica é cabelo mais claro, olho claro, pele clara. Então, obviamente, eu tenho uma intensidade mais suave. A minha profundidade, ela é mais clara. E eu me enquadro dentro do verão, porque eu tenho pele fria. Então, eu estar aqui toda clara hoje me favorece. Entendeu? Me favorece porque eu estou repetindo a minha beleza natural. Muita gente, e eu inclusive achava ao contrário. Se eu tenho pele clara, olho claro, cabelo claro, eu venho usar escuro. Destacar, né? Exatamente. E a gente vê E muitas dá um alto mulheres loiras contraste. de preto, né? Muita mulher loira que eu vejo só preto. Exatamente. Fica ruim? Não fica. Mas é um outro objetivo, porque tudo comunica. Então, quando eu decido vir aqui com uma roupa clara, inclusive isso é até uma sugestão para quem vai estar assistindo, tá? Se eu venho dentro da minha paleta com roupa clara que tá me beneficiando, primeiro que eu tenho que sempre pensar também aonde eu vou, o que eu vou fazer, tudo isso, porque a luz é que dita as cores, né? A cor, ela é luz. A gente só enxerga a cor se a gente tiver com a luz. Sim. Tanto que o branco, ele é a junção de todas as cores e o preto, ele é a ausência de todas as cores. Então, é por isso que, às vezes, se a luz, ela é neutra, a gente vai enxergar a cor real. Se a luz, ela é quente, a gente já vai ver uma tonalidade diferente de uma luz fria. Então, tem tudo isso, né? Então, se eu venho aqui, o que eu queria... O que eu busquei com a minha intenção nessa vestimenta? É trazer harmonia. Até porque as pessoas de casa ninguém me conhece, né? Então, eu preciso estar aqui harmonizando, né? Eu não quero aqui que a pessoa fique vendo um ruído de imagem onde que toda a minha beleza é clara e eu venho com uma cor preta que vai trazer um alto impacto, que vai trazer um poder muito maior e às vezes até um afastamento. Entendeu? Porque o preto causa isso numa pessoa muito clara. Então, é assim que a gente já tem que começar a pensar. Agora, por exemplo, uma pessoa que ela vai em uma entrevista de emprego, por exemplo, e ela quer passar mais seriedade, credibilidade. Então, ela tem um objetivo de imagem aonde que ela quer que a pessoa que olhe ela não veja assim tanta acessibilidade, tanta amabilidade, tanta harmonia.
Ela quer sentir mais firmeza com aquele candidato. Então, se eu fosse uma entrevista de emprego, talvez eu estivesse, não com preto, mas com um azul marinho, né? Que traz mais essa seriedade. E aí explica porque tantos políticos usam azul escuro. O azul marinho, ele é a cor até se passam, porque a gente trabalha do profissional, com isso. Do corporativo. Exatamente. Tem que a gente tá trabalhando que a pessoa só tá com terno azul marinho. Eu falei pro e não marido, muda mais. Eu não aguento mais o feed dele com esse terno azul. Exatamente. Porque cansa também, Cansa também. Tem que saber usar, né? Então, aí sim é trabalhado o objetivo de imagem. Se eu vou, por exemplo, sei lá, em uma palestra, dar uma palestra, estou em cima do palco e eu quero que as pessoas observem a mim falando e não a minha vestimenta. Eu tenho que estar dentro da minha paleta. Entendeu? Porque senão as pessoas só vão olhar a minha roupa. E eu quero que as pessoas me observem. Igual aqui. Eu quero que as pessoas me observem. Então, a minha roupa não pode estar chamando mais atenção, a cor da minha roupa, mais atenção do que eu. Agora, se eu sou uma digital influencer, que eu estou fazendo uma publicidade para uma loja, eu não quero vender a minha imagem, eu quero vender o produto. Então, eu tenho que vestir uma roupa que chame mais atenção do que eu. Inclusive, me maquiar de uma forma mais sutil. Porque senão a maquiagem também vai gritar. Então, entende como tudo é um objetivo específico, né? Então, assim, hoje, dentro da minha marca pessoal, eu escolhi as cores. Off, preto, que tem ali a grade de preto, cinza, chumbo, assim. Com vermelho, que eu amo vermelho, né? A minha cor de essência, que eu digo. E dourado, porque eu amo dourado. Agora, me pergunte se essas cores tem na minha paleta. Não tem. Não tem. Não tem. As cores que eu gosto mesmo não ficam bem, não e tem. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Porque é o meu objetivo de imagem. Entendeu? Então, assim, eu amo vermelho. Não tem vermelho no verão? Tem, mas é um vermelho diferente do vermelho que a gente está acostumado como vermelho. Porque a gente tem dentro de todas as paletas de cores, de todas as estações, todas as cores. Só que muda as nuances. As nuances. Né? Então, e isso muda muito, sabe? Se você pegar um vermelho vivo, de um vermelho mais fechado, puxando igual a tua roupa, que vai indo mais para um vinho, esse daí é um vermelho frio, inclusive. Sim, Entendeu? Mas ele tá dentro das cores universais. Então, meio que favorece todo mundo. E ficou perfeito em você. Ficou lindo. Entende? Então, assim... Mas é diferente se você... Ainda que você segura... Esse seria da minha paleta. Esse seria da tua paleta. Sim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Tem pessoas, por exemplo, que pra mim... Esse daqui, ele já é um vermelho que ele vai chamar mais atenção do que eu. Entendeu? Só que aí eu penso na comunicação do vermelho. O vermelho, ele é intenso, ele é sanguíneo, sabe? Eu sou sanguínea. E o que é isso, essas coisas que tu fala? Isso tem a ver com, com arquétipos também? Sanguíneo? Quais as características? Os temperamentos, eles têm a ver com a personalidade e a gente analisa os temperamentos a partir dos nossos traços, tá? Entendi. E aí é feito um teste também, né? Eu vou... mais pelo teste do que tanto pelos traços. Porque acontece de as pessoas terem harmonização facial ou de terem alterado. Por exemplo, também acontece, aumentou muito de peso. Às vezes a pessoa tem um rosto quadrado, mas a proporção do rosto da pessoa deixou ela com o rosto redondo. Porque o que diferencia o quadrado do redondo é só... as linhas retas, mas pensa, se eu posso até ter uma linha reta aqui, mas se aqui eu tô com a minha bochecha bem rechonchuda... Muda muito. Já muda, já não tenho mais um rosto quadrado. Também, né, Marcela? Assim, por exemplo, pessoas que estão uma vida inteira muito gordas e fazem bariátrica, que dá aquela mudança brusca no rosto, né? Muda muito. Mas ainda que vai mostrar mais o perfil dela, por conta que vai mostrar mais a ossatura. A ossatura, né? Exatamente. É de uma leitura corporal mesmo. Então, Sim. muitas vezes, o olhar para um rosto
não dá para identificar o temperamento da pessoa, porque pode ter essas alterações, né? Então, é feito um estudo em cima da personalidade. E no que isso direciona? Uma pessoa, por exemplo, melancólica, é uma pessoa que ela é mais introspectiva, ela é uma pessoa mais analítica, ela é uma pessoa que ela vai pensar para falar. Então, automaticamente, ela tem um perfil mais conservador. Eu não vou colocar nela um cabelo curto. Provavelmente ela não vai gostar, vai ficar radical. Entendeu? Talvez ela vá gostar de um cabelo mais liso do que encaracolado, né? Uma pessoa, por exemplo, que é colérica. Uma pessoa colérica, ela geralmente é uma pessoa muito mais assertiva, muito mais comunicativa, mas ela também é uma pessoa mais irritadiça. Será que sou eu? Exato. E aí, ela gosta de ela vai buscar na personalidade dela algo mais marcante. E tem, entendeu? Por exemplo, os arquétipos a gente flutua. Aí pode ser que uma pessoa, por exemplo, melancólica, ela até vá passar ali por uns 3 arquétipos que geralmente a gente pontua de 1 a 3, né? Sim. E é por isso que aí tem que estudar todo o universo da pessoa para identificar. Porque às vezes acontece até de dar empate, né? Então, quando eu faço a estratégia da marca pessoal da pessoa, eu vou levar tudo isso em consideração. A história de vida, a personalidade, junto com os temperamentos e o objetivo de imagem dela. Aí eu entro nesse equilíbrio ali e acho o ponto estratégico, né? Então, às vezes, eu vou ousar no cabelo, mas não na vestimenta, na cor, entendeu? E assim vai indo. Por isso que é estratégia de imagem e estilo de marca pessoal. Tu faz um mix de temperamento, arquétipo, coloração, para sair uma persona, Exatamente. Né? E do gosto da pessoa também, né? Exatamente. Interessante. Já aconteceu de tu fazer todo esse trabalho, entregar pra pessoa e ela dizer, não sou eu, não quero? Ou não? Porque é um trabalho a 4 mãos. Porque assim, quando eu sento para conversar com uma cliente, eu vou fazer ali a entrevista, a busca de dados, né? Fazer todo a estratégia dela junto com ela e nós vamos caminhando, né, dentro desse processo. Então, dentro desse processo, que pode durar de 3 a 6 meses, eu já fiquei 1 ano com o cliente. Nossa. Da gente ir se ajustando, até porque acontece muito de ter clientes que nem sabem o que quer. Que chega para mim e fala, eu preciso de uma mudança. Tanto que nasceu a minha mentoria Invicta por isso, né? Porque até eu tô para abrir ela novamente. O ano passado eu abri em grupo, mas aí eu vi que em grupo não dá certo, porque você tem que tratar caso a caso, né? Então, agora eu vou abrir ela individual. Por quê? Porque hoje eu vejo que existem clientes que chegam para mim certa do que precisa, só precisa de um alinhamento e direcionamento. Ok, vamos para consultoria de estilo. De imagem e estilo ali, né? Que tem os pilares. Agora, tem aquela cliente que chega para mim e fala assim, olha, por N motivos, transição de carreira, separação, ou maternidade, ou mudança de emprego, né? Ou de estado, enfim, qualquer mudança, fim de relacionamento, enfim. E aí, tá tão perdida que não sabe nem por onde começar, porque se anulou durante um tempo, se perdeu ali em algum personagem e ela precisa resgatar o feminino dela novamente, um empoderamento, né? Resgatar a pessoa que ela quer ser ou que ela era. Voltar, né? Eu acho que principalmente as mães, assim, nessa fase do pós-parto que a gente passa e é um período, né, que é difícil para toda mulher. Com certeza. Não vamos romantizar, né? É difícil, tu se doa para aquele serzinho, tu se coloca lá no final da fila, como mulher, para se arrumar, se cuidar, né? E muitas mulheres depois se perdem nisso, né? Acho que é um trabalho que todas deveriam fazer, assim, para se reconectar. E aí, essa pessoa eu levo para mentoria. Por quê? Porque tudo tem que começar na mente, né? Sim. Se você não conseguir visualizar quem você quer ser,
aí é complicado. Então, não aconteceu em nenhum momento, porque não tem como acontecer, porque eu vou alinhando o processo junto com a pessoa. Sim. E aí a gente vai fazendo muitas descobertas. Mas já aconteceu de pessoas virem buscar uma coloração pessoal, achando que a coloração vai transformar a vida dela. E ela não colocar em prática. E eu tenho clientes que com a coloração pessoal transformou. Entendeu? Da mesma forma, o visagismo. Da mesma forma, de estilo. Então, eu vou entregar tudo para a pessoa. Ela vai receber um dossiê no final, né? Extenso, super explicativo. E ela tem que colocar em prática. Mas tudo é isso na Tudo, vida, né? tudo. Eu faço a minha parte, Sim. a pessoa tem que fazer a dela, Qualquer né? curso, qualquer aprendizado é a prática, né? Senão não vai E funcionar. entender também, que é muito importante, que é um processo. Porque ninguém muda do dia para noite. Então, se você só se veste básica, um casual básico, natural, enfim, esportivo, e você quer passar a ser vista como uma mulher elegante, bem-sucedida, você sair do tênis, calça jeans e camiseta e colocar um salto, uma alfaiataria e um brinco dourado na orelha, muitas vezes essa mulher ela precisa desse tempo para ela ir introduzindo aos poucos. Entendeu? Porque aquela coisa do esquadrão da moda, né? Eu nunca vi depois as pessoas que se formaram lá, como que ficou depois, entendeu? Porque tem que ter esse processo. Por isso que é importante ficar ali 3 meses comigo. Mas é igual numa terapia, ou talvez né? 6. Sim. Tem que ter o processo, tem que fazer a tua parte, senão não... E às vezes ela até encontra um meio ali que combine mais com ela do que o salto, do que o brinco dourado, né? Consiga... Eu já vi pessoas... Acho que foi até em 90 Dias para Ficar Milionário. Tinha uma das participantes ali, né? Que era já milionária, que eles dão $100 pra pessoa e falam pra ela ficar milionária de novo numa cidade que ela não conhece. Já assistiu? Não, maravilhoso. É maravilhoso. Nossa, que legal. E eles ficam. E aí, ela tinha um estilo, assim, totalmente esportivo, meio de rapper. Só que era... Não sei, a roupa era tão bem feita, era tão bonito. Eu acho que a postura dela também, que você olhava pra cara dela e falava, essa mulher é rica. Mesmo ela se vestindo totalmente, assim, estilo. de rap, sabe? Meio skatista, assim. Importantíssimo isso que você falou. Até pra gente ir concluindo aqui, né? É o que eu falo para todas as minhas clientes. Você pode ser alinhada, bem-sucedida e reconhecida como refinada, independente do teu estilo. Inclusive, até com tênis, calça jeans e camiseta. Já vi bastante Mas gente, é assim. apenas você saber fazer boas escolhas. Sim. Porque não adianta nada você achar que você tá comprando, por exemplo, uma calça jeans bacana, entendeu? E ela não tiver um bom caimento. Não veste bem. Não veste bem, não fica legal. exatamente. Ou aquela camiseta que ela é toda desbeiçada, né? E se você tiver com uma boa camiseta branca de algodão, tá tudo certo. Tá aí a Gisele Bündchen que não... que não nos faz mentir que ela é só do calça jeans, camiseta e tênis. Então, assim, é muito... e junto com isso, a postura, né? O comportamento. Eu acho que isso é o que pega mais. Até. É o que pega mais. A postura. Porque, assim, quando a gente conhece também de tecidos, de fazer boas escolhas, você pode entrar dentro de lojas caríssimas e, às vezes, não saber escolher. É o meu caso. E olha que a minha mãe vai me matar, porque ela é costureira. Ela vai me matar, assim, ela olha e fala, mas que roupa que você tava naquele vídeo, pelo amor de Deus. Mas, mãe, desculpa, agora com a Marcela vai ser diferente, né? Com certeza, a gente já faz ali o dossiê e manda pra ela costurar pra você. Olha exatamente. que maravilha. Vai ter trabalho lá. Mas muito bom, Marcela, adorei. E pra Muito quem legal. quiser essa mentoria que você faz, essa consultoria, como que tem que fazer? Como que a pessoa chega até você? Primeiro de tudo, é só me seguir no Instagram. Meu Instagram. A gente vai colocar na descrição. Isso, é vídeo, Marcela Bontorin Consultoria. Esse é um Instagram novo, inclusive, que eu comecei o ano passado, porque o antigo ficou pessoal, que é bem antigo. E me chamar para conversar, né? Eu até tenho
lá a minha bio com o link e tudo, mas cada pessoa tem uma necessidade, né? Teu trabalho, ele é totalmente pessoal, né? Não é um trabalho que tu vai delegar, os funcionários vão fazer, não. Não, é você fazendo. É eu fazendo, por isso até que é muito difícil você estar nas redes sociais e conseguir atender ao mesmo tempo, porque é tudo eu que faço, né? E então... Totalmente personalizado, né? É consultoria de coloração, visagismo, de estilo, a consultoria completa e a mentoria, que é quando é um trabalho mais profundo, né? Sim. E tem cupom de desconto? Tem! Para os seguidores do Na Fogueira. Com certeza! E a gente vai saber porque quem ficou até o final e tem viu, que ficar né? até o final, Isso que a gente vai deixar na descrição também, né? Na Fogueira com elas. E vocês podem lá, falar que assistiram a Marcela aqui conosco, que vai ter A gente vai colocar uma especial. palavra-chave pro cupom na descrição do vídeo. Exatamente. Pra quem quiser. Vai ter desconto em qualquer um dos serviços, né? E, inclusive, agora eu não sei exatamente quando que vai ao ar, mas... Quem quiser fazer, por exemplo, coloração e visagismo, paga coloração e ganha o visagismo. Opa, muito bom. É só usar aí o cupom de desconto. E a gente fez... Vale muito a pena, foi muito legal, né? Sabe? Muito legal. A gente fez um trabalho também para campanha política. Para campanha, que é uma estratégia de imagem ali. Uma estratégia de imagem. Foi express aquele, né? Deixamos a Marcela louca, mas é muito legal, principalmente para campanha, para empresários, porque essa questão de trabalhar os arquétipos é muito importante, né? Muito. Que aí persona, entra o objetivo em cada detalhe, né? Na legal. cor, na roupa, em tudo. Nos acessórios que vai usar. Muito bom. E assim, Marcela, a gente adorou. Acho que tem muito o que conversar. Verdade. Fica o convite para te voltar para falar da coloração, das personalidades, da psicologia das cores. A gente fala mais dos arquétipos, né? Porque é um assunto muito profundo. Verdade. A gente acaba, às vezes, não conseguindo falar sobre tudo, né? Porque é muita coisa. A pessoa chega aqui com uma pauta e só olha assim, esquece. Exatamente, é muita coisa. Não dá. Mas eu volto quando vocês quiserem. Foi uma honra. Adorei. A honra foi nossa, também. pode ter certeza. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Finalizamos.